Ok, gente. Boa tarde. Nessa aula de hoje, que é a última aula expositiva da nossa disciplina de Teoria da Elasticidade Não Linear, nós vamos dar continuidade às relações constitutivas e tudo que foi apresentado nas aulas anteriores, tratando de relações constitutivas, serve de base para aquilo que nós vamos apresentar hoje, né, que foi a principal motivação para esses conteúdos serem apresentados, tá? Que é basicamente obter relações constitutivas para materiais hiperelásticos isotrópicos, tá bom? Nas aulas anteriores, nós iniciamos basicamente empregando a equação de balanço mecânico, né? E o conceito de potência instantânea para obter, né, as relações constitutivas e saber quais medidas, né, de tensão e deformação são energeticamente conjugadas. E na última aula, basicamente, nós tratamos aí, ou apresentamos uma revisão, né, de leis de transformação para tensores de segunda ordem e o problema de valor principal, que será bastante, revisão essa que será bastante útil para a aula de hoje, tá bom? Então, me permita aqui compartilhar com vocês a nossa apresentação. PowerPoint. Beleza? Todos estão vendo? Sim, professor, está aparecendo aqui. Perfeito. Maravilha. Ok. Na aula anterior, nós chegamos, né, a aplicar o problema de valor principal para o tensor de deformação de Cauchy-Green à direita, né, onde os valores principais, os autovalores do tensor de deformação de Cauchy-Green à direita, estão relacionados aos invariantes que surgem na equação característica, né, do problema de alto valor e alto vetor, o problema de valor principal. Esses invariantes, I1, I2 e I3, do tensor de deformação de Cauchy-Green à direita, estão relacionados aos valores principais do tensor de deformação de Cauchy-Green à direita, né, por meio dessas equações daqui. E na ausência de deformação, né, ou seja, não havendo nem alongamento nem encurtamento em nenhuma das direções principais, ou seja, os valores principais do tensor de deformação de Cauchy-Green à direita, que são os alongamentos principais, né? Na verdade, seriam esses valores ao quadrado, né? Esses são valores principais do tensor de alongamento à direita, tá? Mas eles estão unicamente, né, de forma bionívoca relacionados aos valores principais do tensor de deformação de Cauchy-Green à direita, tá? Tal como apresentamos na aula anterior, né? Aqui eu teria os valores principais, né, do tensor de deformação de Cauchy-Green à direita, já diagonalizado, né, que se relacionam com os valores principais do tensor de alongamento à direita, né, de forma bionívoca, uma vez que λ1, λ2, λ3 assumem valores estritamente positivos, tá? Perfeitamente, professor. Assumindo valores estritamente positivos, para valores de lambdas ou de alongamentos principais inferiores a 1, eu teria encurtamento, superiores a 1, alongamento, e valores unitários, nós teríamos aí ausência de deformação. Tá bom? Tá bem, professor. Perfeito. Beleza? Então, dito isso, na ausência de deformação, esses alongamentos principais assumem valores unitários, né? O que implica, né, que esses invariantes do tensor de deformação de Cauchy-Green à direita assumem os valores 3, 3 e 1, né? Que seria uma situação onde, basicamente, né, não haveria mudança
né, nem de tamanho, nem de forma, do ponto material analisado. E no caso do lambda do I3, o invariante I3, que estaria associado, né, à variação de volume, assumir um valor unitário, teria o que nós chamamos de estado de deformação isocórica, ou seja, um estado de deformação onde pode haver uma mudança de forma, mas não haveria mudança de volume, tá? Onde eu tenho uma relação entre I3 e o determinante do tensor gradiente de deformação dada por essa expressão daqui, né? Onde J é igual a raiz de I3, ou I3 seria igual a J ao quadrado, tá? Tranquilo? Perfeito, tranquilo, sim. Maravilha. Esses valores aqui, que estão associados à ausência de deformação para os invariantes, né? Eles vão ser importantes, né? O I1 assume valor 3, o I2 valor 3 e o I3 valor 1, assim como o J, que é o determinante do tensor gradiente de deformação, também na ausência de deformação, vai assumir o valor unitário, mais especificamente na ausência de mudança de volume. Esses valores aqui que estão associados à ausência de deformação são importantes, ou serão importantes mais adiante, na definição, né, de energias de deformação específica, tá bom? Para materiais isotrópicos hiperelásticos. Tranquilo? Perfeito, tranquilo. Maravilha. Então, esse conteúdo que foi abordado no finalzinho da aula anterior vai ser importante para a aula de hoje. E na aula de hoje, basicamente, nós iniciamos, né, retomando aí o que nós denominamos de descrição lagrangiana do movimento, né, onde a posição assumida pelo ponto material no processo de deformação é uma função de x, que seria a coordenada material ou lagrangiana, e do tempo t, tá? Ou x podemos denominar de posição final e x de posição inicial, tá? A posição inicial associada à configuração indeformada, enquanto que a posição final estaria associada à configuração deformada, tá bom? Perfeito. Ok. O que nós temos aqui seria o que nós chamamos de mapeamento do processo de deformação. Tá? Eu tenho um vetor, né, com uma função de um outro vetor e um escalar. Tá? Para a posição assumida pelo ponto material, né, ou para esse mapeamento que define, né, as novas posições assumidas pelos vários pontos materiais do meu sólido, para esse mapeamento, eu posso impor a ele aquilo que nós chamamos de movimento de corpo rígido. E de que forma? Né? Multiplicando esse campo vetorial, esse mapeamento, por um tensor de segunda ordem, tá? Que nós vamos ver mais adiante, ortogonal próprio, porque define uma rotação de corpo rígido, né? E somando a isso um vetor que para a gente definiria o que nós chamamos de translação de corpo rígido, tá bom? Então, o movimento de um corpo em que cada partícula permanece na mesma posição relativa às demais, nós denominamos de movimento de corpo rígido, tá? Ele pode ocorrer por meio de uma rotação, translação ou os dois simultaneamente. Tranquilo? Tudo bem, tranquilo, sim. Ok. Então, como já dito anteriormente, esse tensor de segunda ordem que impõe uma rotação de corpo rígido é um tensor ortogonal próprio, tá? Tal como acontece com a parcela associada a movimento de corpo rígido do tensor gradiente de deformação, né? Que é o tensor R, tá? Assim como o tensor R, que estaria associada, né? Ou estaria associado ao movimento de corpo rígido da partícula, rotação de corpo rígido da partícula, mais especificamente, que
também impõe ao sólido como um todo, né? A um sólido como um todo, uma rotação de corpo rígido, tá bom? Essa Tá ok. rotação que é imposta ao sólido como um todo pode ser uma rotação promovida por uma mudança do sistema de coordenadas, ou seja, uma mudança do referencial, tá? Essa rotação não significa necessariamente que está ocorrendo ali uma rotação do corpo e corpo rígido do meu sólido em questão, mas essa rotação pode ocorrer por meio de uma rotação do sistema de coordenadas, ou seja, uma rotação do referencial ou do observador. Tranquilo? Tranquilo. Perfeito, ok. Okay? Ou seja, seria aquela mesma rotação que nós tratamos na aula anterior, né? Que estaria associada a uma transformação do nosso sistema de coordenadas, tá bom? Imposta por meio de uma rotação desse sistema. E rotacionar o sistema de coordenadas significa basicamente mudar o meu referencial, né? Mudar a posição do meu observador. Tranquilo? Perfeitamente, tranquilo. Maravilha. Já o C é um vetor, que depende exclusivamente do tempo t, assim como o Q. Tá? Só que C seria um tensor de primeira ordem, enquanto que Q seria um tensor de segunda ordem. Tá? Perfeito, ok. Dito isso, né, nós vamos aqui aplicar aquilo que nós chamamos de princípio da indiferença do material ao referencial. Tá? Ou a invariância do comportamento do material em relação ao referencial, né, ou a posição do nosso observador. Tá? O princípio diz basicamente o seguinte, né, que do ponto de vista físico, né, faz bastante sentido. A energia de deformação específica é afetada somente pelo movimento relativo das partículas, ou seja, pelo processo de deformação, sendo desta forma invariante aos movimentos de corpo rígido. Tranquilo? Tranquilo, sim. Então, se a energia de deformação específica, ela define, né, a energia acumulada pelo sólido ou pelo material no processo de deformação, né, se é imposto ao objeto, né, ou se ocorre uma mudança do sistema, se é imposto um objeto ao objeto, uma rotação de corpo rígido, ou ocorre uma rotação do meu sistema de coordenadas, né, uma rotação do observador, é de se imaginar que quando isso ocorrer, sem haver o movimento relativo das partículas, não vai haver uma alteração na energia acumulada pelo sólido, porque efetivamente não houve deformação, apenas um movimento de corpo rígido. Tá bom? Tá bem. Tudo certo. Então, continuando, fisicamente, isso significa que a energia de deformação específica não depende da posição ou do movimento do observador, né? Que é um princípio, né, da física newtoniana. Então, as componentes do tensor gradiente de deformação após o movimento de corpo rígido, né, quando eu derivo em relação às coordenadas materiais, né, essas novas posições assumidas pelo objeto após a aplicação da rotação e translação, né, do movimento de corpo rígido, ao realizar essa derivada, né, parcial em relação às coordenadas materiais, com o intuito de obter, né, esse tensor gradiente de deformação associado, né, a essas novas posições, né, assumidas pelas partículas que compõem o corpo sólido, né, ao realizar essa derivada parcial, nós ficamos com Q e K, D ρ x, x1K, D ρ x1J. Né?
onde aqui eu identifico, né, essas novas posições depois dos movimentos de corpo rígido, né, por um chapéu, né? Tem um X chapéu e tem um F chapéu associado. Por que resulta nessa expressão daqui? Porque basicamente C não depende de X, né? C, que seria a translação de corpo rígido, só depende do tempo T, tá? Ele não varia ponto a ponto no sólido. Então, quando eu derivo parcialmente em relação a uma coordenada material X, eu tenho uma derivada nula, tá? Okay? Perfeitamente. Ok. E quando eu derivo esse produto aqui de QIJ X, né? J, X em J, quando eu derivo em relação às coordenadas materiais, que não varia com X, então é uma constante, né? Em relação à posição, às coordenadas materiais, melhor dizendo. Então, eu fico com essa constante que multiplica a derivada parcial, né, de x em relação a x, tá? Ok? Perfeito, professor. Ok. Certo. Indo rapidamente aqui para o quadro. Basicamente, né? Eu tenho x chapéu igual a QIK x K mais CI, tá? Tranquilo? Eu mudei o Tranquilo, índice sim. mudo aqui porque quando eu for calcular f de j chapéu, eu vou derivar parcialmente x e chapéu por x j, tá? Tá ok. Certo. Isso aqui vai ser igual a derivada parcial em relação a x j de q e k x k mais ci. Né? Isso Exato. é derivada da soma e a soma das derivadas. Q e K é constante em x, assim como C e I, né? Exato. Então, basicamente, eu vou ficar com Q e K, D1 x K, D1 x J, mais D1 C I, D1 x J, que é zero, né? Isso. Tranquilo? Tranquilo. Então, voltando aqui para a nossa apresentação. Para a nossa apresentação, eu tenho essa expressão daqui, né, que eu acabei de obter, não é isso? Exato. Onde D1 x(k), D1 x(j) é f de kj. Então, a relação entre os tensores gradientes de deformação original, né, e para o sistema rotacionado, né, e transladado, seria dado por essa expressão daqui, tá bom? Tudo bem, tá bem. Ok. Como era de se esperar, a componente de translação não afeta o tensor gradiente de deformação, só a componente de rotação. Tranquilo? Tranquilo, sim. Porque, basicamente, quando você promove translações de sistema de coordenadas, né, um sistema de coordenadas cartesiano, né, as componentes escalares, né, ou os componentes vetoriais de um vetor qualquer representado nesse sistema de coordenadas, né, que seria basicamente a projeção do vetor sobre os eixos, quando eu translado, essa projeção não muda. Né? Essa projeção só vai mudar quando eu rotaciono. Tá bom? Tudo bem. Ou seja, a lei de transformação para tensores de primeira ordem não vai mudar quando da translação. Né?
E o mesmo se dá com relação à lei de transformação para tensores de segunda ordem, consequentemente, tá bom? Uhum. Porque as componentes escalares cartesianas dos vetores em questão não vão mudar com a translação do sistema de coordenadas. Pois bem, a partir da aplicação do princípio da indiferença do material referencial, eu tenho que a energia de deformação avaliada para o sistema de coordenadas original, né, que depende do tensor gradiente de deformação F, vai ser igual a energia de deformação para o sistema de coordenadas rotacionado, cujo tensor gradiente de deformação seria F chapéu. Tranquilo? Tudo bem. Ou seja, WF vai ser igual a W de que F, né? Que é essa relação que acabamos de obter, né? Onde F, nós sabemos, né, pode ser decomposto, né, utilizando o tensor de alongamento à direita, né, no tensor R, associado ao movimento corpo rígido, e no tensor de segunda ordem, U, associado, né, a um estado de deformação pura. Tá bom? Ok, professor. Tudo certo. Continuando, como a igualdade anterior deve ser verdadeira para qualquer tensor ortogonal próprio Q, nós podemos fazer Q igual a R transposto. O que significa Q igual a R transposto? Significa que nós rotacionamos o sistema de coordenadas, né? O sistema de coordenadas numa direção oposta, né, à rotação sofrida pelo objeto. Tranquilo? Tranquilo, sim. Tá? Já que R transposto é igual a R inverso, né? O inverso de R. Tá bom? Uma Uhum. vez que R é um tensor ortogonal próprio. Então, uma vez que Q pode ser um tensor ortogonal próprio qualquer, né? Ou pode representar uma rotação qualquer do meu sistema de coordenadas, em particular, eu posso fazer Q igual a R transposto. E ao fazer isso, eu vou chegar à conclusão que, para atender o princípio da indiferença do material ao referencial, necessariamente, né, a energia de deformação seria uma função de F por meio de U, né? Exato. Onde U seria a parcela de F associada ao estado de deformação pura. Bastante razoável, né? Aqui eu, evidentemente, tenho uma álgebra associada a essa dedução, mas do ponto de vista físico, era de se esperar que isso ocorresse, né? Que a energia de deformação só dependesse da parcela de F associada ao estado de deformação pura. Tá? Ok. Tranquilo? Perfeito. Tranquilo. Continuando, como U é um tensor positivo definido, significa que seus autovalores são necessariamente positivos, né? Ele é unicamente determinado por U ao quadrado, né? Ok? Existe uma relação bionívoca, né, entre os valores principais de C e de U. Tá? Isso eu tive a oportunidade de mostrar para vocês anteriormente, mas aqui eu tenho um slide tratando disso, né? Uhum. Onde o quadrado de U, né, apresenta, né, nas direções principais, né, para o sistema de coordenada principal, eu tenho aqui na diagonal os valores principais de U, de U ao quadrado, né, que seriam basicamente, né, os valores principais do tensor de deformação de Cauchy-Green à direita. Tá? Certo. Uma vez que lambda é sempre positivo, né? Uma vez definido lambda 1 ao quadrado, eu tenho o valor de lambda 1, que é único, né? Mesmo para lambda 2 e lambda 3, tá bom? Exato, perfeito. Então, havendo essa relação bionívoca entre o tensor
de alongamento à direita e tensor de deformação de coxigrinha à direita, uma vez que avaliar U nem sempre é uma tarefa fácil, né? Nós podemos optar por, ao invés de definir a energia de deformação em termos de U, defini-la em termos de C. Tranquilo? Tudo Tranquilo, Aleph? bem. Tudo certo. Ok. Então, dito isso, tem um detalhe aqui que é importante. A expressão, ou W, não vai ser necessariamente o mesmo. Por isso que eu coloquei um WTIL. Porque WF é igual a WU. Né? A prova que nós fizemos anteriormente iguala a WF a WU. Né? Quando o material atende o princípio, né, da indiferença do material referencial. Mas aqui, como eu substituí U por C, ou seja, mudei o argumento da função escalar, né, do campo escalar W, então a expressão também vai mudar para W, que eu passei aqui a denominá-la de WTIL. Tranquilo? Tudo bem. WTIL-C é igual a WU. Tá? Mudo o argumento, Tá bem. necessariamente eu vou precisar mudar a expressão para manter essa igualdade. Tá bom? Tá, joia. Então, continuando, pode-se demonstrar que a igualdade acima é suficiente para a invariância de W para movimentos de corpo rígido. Né? O que nós provamos aqui foi o seguinte: se o material atende o princípio da indiferença, né, ao referencial, necessariamente WF é igual a WTIL-C, né? O W muda por F, em termos de F, por meio de C, né? Que contempla exclusivamente a parcela de F associada ao estado de deformação pura. Tranquilo? Eu provei isso. Tudo bem. Atendendo o princípio, essa igualdade ela é satisfeita. Tá? Ok. O que eu vou fazer agora é o seguinte: eu provei que o princípio da indiferença é uma condição necessária, mas não provei ainda que ela é suficiente. Isso significa o quê? Que, uma vez atendida essa igualdade, necessariamente o princípio da indiferença vai ser atendido, né? Que é o caminho de volta. Tá bom? Eu provei o caminho de ida. Né? O material atendendo o princípio da indiferença, essa igualdade ela é verdadeira. Sendo essa igualdade verdadeira, necessariamente o material atende o princípio da indiferença, tá? Seria uma condição suficiente, tá? O caminho de volta aí da nossa prova, tá bom? Bem. Perfeito. Então, para provar que essa condição ela é não apenas necessária, mas também suficiente, eu faço, né, ou imponho essa igualdade a F chapéu. Impõe essa igualdade a F chapéu, que seria do sistema de coordenadas, né, que sofreu translação e rotação, eu substituo aqui C por C chapéu na igualdade, tá bom? Tá bem. Continuando, né? Se isso é verdadeiro, se essa igualdade é verdadeira, né, eu tenho que C chapéu é igual a F chapéu transposto vezes F transposto, né, pela própria definição de C, né? Que é o tensor de deformação de coxigrinha à direita, tá bom? Perfeito, professor. Eu tenho que F é igual a QF, né? É uma relação que nós provamos anteriormente entre F chapéu do sistema rotacionado e transladado em relação ao F do sistema original, tá? Então, eu vou ficar com QF transposto vezes QF aqui dentro do argumento de WTIL. Continuando, né? A transposta do produto é igual ao produto das transpostas em ordem, né, inversa, né? Ok? E aqui eu já aplico a propriedade associativa, né?
porque a ordem das operações aqui não vai alterar o resultado. Então, eu posso, ao invés de inicialmente promover o produto de F transposto por Q transposto, né, e multiplicar pelo que resulta de Q vezes F, eu posso, sem maiores problemas, realizar inicialmente, né, mudar a ordem de prioridade aqui e realizar o produto de Q transposto Q, tá? Tá ok. Ao fazer isso, pelo fato de Q ser um tensor ortogonal próprio, Q transposto Q é igual ao tensor de identidade, que multiplicado por F ou F transposto não vai alterar esses tensores. Tranquilo? Tudo bem. Então, aqui eu tenho um tensor de identidade, que multiplicado por F ou F transposto não vai alterar esses tensores, resultando em F transposto F, ou seja, F transposto F é C. W tio C. Tá? Certo. Só que W tio C é quem? W tio C é WF. Então, uma vez, né, valendo essa igualdade, né, necessariamente o material atende o princípio da indiferença em relação ao referencial. Tranquilo? Então, também é uma condição suficiente, não apenas necessária. Tá? Tranquilo. Ou seja, essa igualdade não levaria a uma condição diferente dessa, que seria a indiferença do material em relação ao referencial. Beleza? Beleza, sim. Beleza. Continuando, desta forma, uma condição necessária e suficiente para a invariância de W para movimentos de corpo rígido, né, que seria o princípio da indiferença do material referencial, tem-se que W depende de F através de C. Tá? Que seria essa igualdade daqui. Tranquilo? Certo. Tranquilo, sim. Então, de forma geral, independente do material ser isotrópico ou anisotrópico, né, necessariamente eu posso definir a energia de deformação que depende de F através de C, né, que contempla exclusivamente a parcela de F associada ao estado de deformação pura. Tranquilo? Tranquilo. Isso já foi usado, né, anteriormente, mas só aqui nós provamos, né, e tratamos com maior rigor físico, né, mencionando aí, né, ou nos remetendo ao princípio da indiferença do material em relação ao referencial, tá? Tranquilo, gente? Beleza, pessoal. Tudo certo. Continuando, né, nós provamos aquela relação geral, que W depende de F por meio de C. Nós vamos agora impor aquilo que nós chamamos de simetria material, né, onde a resposta no material independe da direção da aplicação do carregamento. Isso seria basicamente, né, afirmar que nosso material é um material isotrópico. Não é isso? Exato. Se a resposta dele independe, né, da direção de aplicação do carregamento, isso significa que o nosso material apresenta isotropia, né? Materiais considerados isotrópicos, né, alguns deles metais, borrachas, polímeros, né? Evidentemente um metal, né, que não tenha passado por um processo de deformação a frio, né, como ocorre na laminação para a confecção de chapas, tá? Que acaba promovendo ao aço, por exemplo, uma isotropia, tá bom? Certo. Para uma configuração de referência C0, tem-se que, né, o mapeamento, né, é dado por essa expressão daqui, né? E dado o F, né, o W depende de F por meio de C, tá? Perfeito. Para uma segunda configuração de referência, que eu chamei aqui de C0 barra, rotacionada, tem-se que a coordenada material x barra é igual a qx, onde q
seria um tensor ortogonal próprio, constante, né, no sólido. Tá? O que é que eu estou fazendo aqui? Impondo uma rotação, né, ao meu sólido antes do processo de deformação. Ok? Ok. Tá certo. E isso não vai promover deformação, mas vai promover uma mudança nas posições assumidas pelos pontos materiais. Não é isso? Exato. Onde que é um tensor ortogonal próprio, uma vez que se trata de um tensor de rotação, um tensor, né, associado à transformação no meu sistema de coordenadas, promovida por uma rotação no meu sistema de coordenadas, que significa basicamente uma rotação do meu referencial ou do observador. Tá? Ok. Nós vamos impor, tá, a esse sólido rotacionado o mesmo, o mesmo mapeamento, né, anterior que define meu estado de deformação ou de rotação pontual do meu objeto em questão. Tá? Eu tenho aqui o mesmo mapeamento. Isso significa o quê? Que se para o sistema original, para a configuração de referência original, eu estou impondo uma deformação uniaxial, né, na direção vertical, né? Para o meu corpo rotacionado, eu vou e imponho o mesmo estado de deformação uniaxial, tá, no meu sólido rotacionado. Tranquilo? Exatamente o mesmo. Perfeito. Tá? Tranquilo. E isso implica, né, que ao invés de x vou ter aqui x barra, né? No entanto, o x resultante vai ser o mesmo. E eu tenho aqui, né, novamente, por uma questão da indiferença do material, né, ao sistema de coordenadas adotado, eu tenho aqui, né, que W depende de F por meio de W depende de F barra por meio de C barra. Tá? Dizer que nosso material apresenta uma simetria material ou é isotrópico significa, né, afirmar que para esse mesmo mapeamento, né, que promove o sólido, né, um estado de deformação ou uma rotação, enfim, ou translação, que para esse mesmo mapeamento, né, para o material ou o sólido rotacionado, eu vou ter a mesma resposta em termos de energia de deformação pontualmente ao longo de todo o sólido, né? Ou pontualmente, caso nós estejamos mais preocupados em analisar pontualmente a simetria do material em questão. Ok? O que é que significa dizer? Né? Que, em termos de relação constitutiva, né, a energia acumulada pelo ponto material, né, não vai mudar. Quando da aplicação do mesmo estado de deformação, ou do mesmo mapeamento que define o estado de deformação, rotação, né, e translação, quando aplicamos o mesmo mapeamento ao sólido rotacionado. Tá? Perfeito. Está compreendido isso aí, Jonas, Aleph? Tá sim, professor. Tudo certo, compreendido. Maravilha. É um problema diferente do anterior, né? Isso. Um problema bastante diferente do anterior. Aqui eu estou impondo que a energia de deformação ela vai ser a mesma, né? Quando aplicamos o mesmo estado de deformação, né? Ou o mesmo mapeamento associado a um determinado estado de deformação,
a um sólido, né, quando o mesmo sofre uma rotação, né? Essa rotação não vai promover uma mudança na energia de deformação acumulada pelo material num determinado ponto específico. Isso significa que esse material apresenta um comportamento análogo, né, independentemente da rotação sofrida por ele, né, ou independentemente, né, da direção da imposição do carregamento, né? Que no final de Exato. contas é o que promove um determinado estado de deformação ou um movimento aí no meu sólido como todo definido, né, por x, tá? Tranquilo? Exato, professor. Podemos continuar? Perfeito, podemos sim. Então, um material não isotrópico ele seria conhecido como anisotrópico, né? E o tensor de gradiente de deformação para a configuração rotacionada, né? Eu tenho que F de J igual a D-ROM x I D-ROM x J, né? X é o mesmo, não é isso? E eu tenho x barra uma função de x, né? Então, realizando essa composição de funções, né? Onde x depende de x barra, que por sua vez depende de x, eu aplico aqui a regra da cadeia, como de costume, e chego nessa relação daqui, tá? Que relaciona, né, F, ou tensor gradiente de deformação, né, para o objeto não rotacionado, com o tensor gradiente de deformação para o objeto rotacionado. Tranquilo? Perfeito. O tensor de deformação de coxinha direita para a configuração rotacionada, né, pode ser encontrado, né, em termos de F barra, né, onde eu tenho C barra igual a F barra transposto F barra. Tá? Essa relação daqui, a rigor, seria F igual a F barra Q. Tá? Logo, F barra vai ser F vezes Q transposto. Por quê? Porque para levarmos Q para o outro membro, eu multiplico ambos os membros à direita pelo inverso de Q, que seria Q transposto, né? Uma vez que Q é um tensor ortogonal próprio. Então, multiplica a direita por Q transposto, isso aqui resulta na identidade, eu fico com F Q transposto. Tá bom? Tudo certo. Perfeito. Então, basicamente, eu substituo F bar por F Q transposto. Ao realizar essa substituição, né, eu fico com F Q, F transposto F Q transposto, onde eu apliquei aqui, né, a propriedade associativa, né, onde a ordem de prioridade aí pode ser mudada, né, sem comprometer o resultado. Tá? F transposto F seria basicamente C. Tá? Perfeito. Aqui eu tenho uma transposta de F vezes Q transposto, que resulta em Q F transposto, uma vez que transposta de Q transposto é o próprio Q. Enfim, temos essa relação entre C barra, né, que seria o tensor de deformação de Cauchy à direita, né, encontrado para o ponto material quando é imposto esse estado de deformação, ou né, esse movimento, né, ao sólido, quando ele está rotacionado, ele se relaciona com um C, né, por meio dessa expressão daqui. Tá bom? Ok. Desta forma, para um material dito isotrópico, né, uma vez que assumimos que W til C barra seria igual a W til C, eu tenho essa relação daqui. Né? Ou seja, aqui, basicamente, eu tenho o que a lei de transformação aplicada a tensores de segunda ordem. Né?
O C barra seria basicamente a lei de transformação para tensores de segunda ordem aplicada a C, né? Ou seja, independentemente da rotação Q imposta à configuração inicial, né? W til de C barra vai ser igual a W til de C, né? Isso nos leva a concluir que essa invariância da minha energia de deformação à rotação promovida à configuração inicial, né, impondo ao objeto rotacionado, né, à configuração inicial do objeto rotacionada, o mesmo estado de deformação, né, essa invariância de W til implica dizer que W til é uma função, ou pode ser expresso por meio de uma função dos invariantes de C. E os invariantes de C são I1, I2, I3, ou lambda1, lambda2, lambda3, que são seus autovalores, ou valores principais. Tranquilo? Perfeito, professor. Ok. Perfeito. Então, assim, aplicando o princípio da indiferença do material ao referencial, chegamos à conclusão que W depende de F por meio de C. E, assumindo a simetria do material, ou que o material é um material isotrópico, né, nós temos que W til depende de C, né, por meio dos seus invariantes, tá? Uma vez que, para o material isotrópico, independentemente, né, da posição ou da rotação imposta à configuração inicial, a resposta do material em termos de energia de deformação, relação construtiva, vai ser a mesma. Tá? Ok, professor. Tranquilo, gente? Perfeito. Aí, a partir de agora, eu vou, né, propor relações constitutivas para materiais isotrópicos e paralelásticos que envolvem esses invariantes, tá? Uhum. Que, tal como nós mostramos no início da aula de hoje, na ausência de deformação, eu tenho I1 e I2 iguais a 3 e I3 igual a 1, tá? Ok. Então, continuando, né? Para o segundo tensor de tensão de Piola-Kirchhoff, eu tenho que S de J é d-ROM W, d-ROM é de J, né? Eu tenho, né, ou posso assumir que C, que é o tensor de deformação de Cauchy-Green à direita, é uma função do tensor de deformação de Green-Lagrange, né, por meio dessa expressão daqui. Aplico a regra da cadeia e chego, né, à conclusão que S de J é igual a 2 vezes d-ROM W, d-ROM C de J, né? Uma vez que d-ROM C de KL, d-ROM é de J, é igual a 2 vezes ΔKI, delta LJ. Significa o quê? Que na derivada parcial de C de KL em relação a E de J, a derivada parcial do delta de Coulomb é nula, e a derivada parcial, né, de E de KL em relação a E de J vai ser unitária no caso desses índices K ser igual a I e L ser igual a J, igual a zero no caso de haver valores distintos aí para esses índices, não é isso? Uhum. Esse fato é expresso aí por meio desses dois deltas de Coulomb aqui multiplicados, tá? Quando eu jogo eles para aqui para cima, né, eu mudo, né, K, o índice K para o índice I e o índice L para o índice J, né, que é o que o operador delta de Coulomb promove aí no índice mudo, né, a mudança de índice. Tranquilo? Perfeito. Tranquilo. Essa relação daqui já foi apresentada anteriormente, né? E partimos dela para deduzir essa daqui. Nesse momento nós fizemos o caminho contrário, tá? Uhum. Basicamente foi isso. Vocês estão lembrados disso aí? Sim, professor. Tranquilo. Maravilha.
Logo, S de J é igual a 2 vezes D ROM W, né? Onde W depende dos invariantes de C, não é isso? Aí aqui aplico a regra da cadeia de novo, né? Porque os invariantes dependem de C, né? W depende dos invariantes, que por sua vez dependem de C. Então, isso resulta nessa expressão daqui. Quando W1 seria a derivada de W em relação a um invariante I1, W2 a derivada de W em relação ao invariante I2 e W3 a derivada parcial de W em relação ao invariante I3, que por sua vez, né, são multiplicados pelas derivadas desses invariantes em relação às componentes, né, do tensor de deformação de coxinha direita. Tranquilo? Perfeito, professor. Ok. Beleza? Todo mundo, Tranquilo. os dois compreenderam aqui essa aplicação da regra da cadeia? Sim, Uhum. compreensível. Maravilha. Isso para obter o segundo tensor de tensão de Piola-Kirchhoff. Para obter o primeiro tensor de tensão de Piola-Kirchhoff, basta multiplicar o segundo, né, pelo tensor gradiente de deformação, né? E essa multiplicação resulta, né, nessa relação daqui entre o primeiro tensor de tensão de Piola-Kirchhoff, né, e o tensor gradiente de deformação e derivadas parciais da energia de deformação em relação aos invariantes do tensor de coxinha de linha direita, né? Onde ao invés de termos aqui IJ, eu vou ter IL, né? Uma vez que eu tenho para S e os índices IL, tá? Uhum. Ok? Perfeito. Ver aqui a presença do 2. Para o tensor de tensão de Cauchy, né? Que é o tensor de tensões verdadeiro, né? Enquanto que o primeiro tensor de tensão de Piola-Kirchhoff seria aquilo que nós denominamos de tensões de engenharia, né? Estão referenciadas às dimensões iniciais do objeto, enquanto que o tensor de tensão de Cauchy está referenciado, né, às dimensões finais, né, do objeto deformado. Eu tenho essa relação entre o tensor de tensão de Cauchy e o primeiro tensor de tensão de Piola-Kirchhoff, que aqui é utilizada, né, para obter essa relação constitutiva, né, que me permite obter sigma de J uma vez conhecida a expressão da energia de deformação. Não é isso? Em termos dos invariantes do tensor de deformação de coxinha direita. Tá? Perfeito, professor. Na sequência, eu apresento aqui uma relação constitutiva que vocês vão provar na lista de exercícios, tá? Perfeito. Usando Clepeyron a partir dessa expressão que eu apresentei aqui, tá? É uma relação que apresenta seus convenientes, né? Ela é bastante conveniente, mais do que essa anterior, né? Do ponto de vista algébrico, mas surge nela a presença do tensor de deformação de Cauchy-Green à esquerda, tá? O B, tá bom? Isso também é conveniente, uma vez que sigma, né, que é a tensão verdadeira, estaria associada a uma descrição euleriana, né, do movimento, assim como B, né, o inverso de B, melhor dizendo, estaria associada a também uma descrição euleriana do movimento, tá? Perfeito. Nós mostramos, né, quando da apresentação das medidas de deformação, que o tensor de Almance, né, ele está relacionado ao inverso de B, tá? Perfeito. E o tensor de deformação de Almance seria um tensor explorado numa descrição euleriana do movimento. Aí aqui, para concluir nossa Professor, só uma disciplina... pergunta. Opa! Com relação aos índices anteriores, por que tinha 0, 1 e menos 1? Alguma... Não, isso aqui é uma convenção, tá? Na verdade, isso aqui são constantes, Aleph, tá? Onde essas constantes, né, ou esses termos, né, constantes não, termos, melhor dizendo, que surgem nessa relação construtiva, estão relacionados a W1
W2, W3 e os invariantes do tensor de deformação de coxa inclinada da direita por meio dessas expressões aqui, tá? Na dedução, vocês vão inicialmente provar uma relação construtiva intermediária a essa, onde você tem 0, 1 e 2, né, como índices, né, onde o índice 0, né, teria, né, teoricamente, a presença de B elevado a 0, né, que seria o tensor de identidade, né, B elevado a 1, né, e B elevado a 2, né. E a partir dela você deduz essa outra aqui, onde, né, sai o termo B elevado a 2 e surge aqui o B inverso, menos 1, onde associado, né, a B menos 1, eu tenho esse termo, né, que se com índice menos 1. Tá? Então, basicamente, a motivação para os índices 0, 1 e menos 1 está no expoente, vamos dizer assim, né? Expoente entre aspas, né? Do tensor de deformação de Cauchy-Green à esquerda. Tá? Entendido, professor. Tranquilo? Tudo certo. Beleza. Aí, a primeira energia de deformação proposta, ou aqui proposta, seria para o material elástico linear, né? Que se assemelha àquela energia de deformação, né? Que surge na teoria da elasticidade linear, né? Só que, ao invés de termos aqui, né, as componentes do tensor de deformação de Lagrange, eu tenho as componentes do tensor de deformação de engenharia. Tá? Tranquilo? Ok. Quando eu derivo o dado em relação às componentes do tensor de deformação de Lagrange, né, surge aqui, né, a relação construtiva, né, a lei de, acho que nós denominamos de lei de Hooke generalizada, tá? Onde temos aqui um tensor de quarta ordem, definindo a relação construtiva elástica linear, né? Esse tensor de quarta ordem relaciona o tensor de deformação de Lagrange com o segundo tensor de tensão de Piola-Kirchhoff, né? Como já mencionado anteriormente, tanto E como S, né, são invariantes a movimento de corpo rígido, que é bastante conveniente. Então, essa relação construtiva pode ser explorada para análise de sólidos, né, sujeitos a um regime de grandes deslocamentos e pequenas deformações, tá? Uma vez que as medidas de tensão e deformação, elas não mudam quando de movimento de corpo rígidos, tá? Elas só capturam, né, ou só estão necessariamente associadas ao estado de deformação pura, tá? Perfeito. Ok. Tranquilo. Tranquilo, gente? Certo, professor. Tranquilo. Beleza. Para obter essa expressão daqui, eu vou fazer essa dedução rapidamente. Aqui no quadro. Pois bem, então, tal como nós estávamos apresentando, quando se trata de um material que apresenta um comportamento elástico linear, né, a energia de deformação específica, W, é avaliada como sendo 1 meio de CIJKL, tensor de quarta ordem, vezes, né, EIJ, que são as componentes no tensor de deformação de Green-Lagrange, tá bom? A partir da relação constitutiva, que nos permite avaliar as componentes do segundo tensor de tensão de Piola-Kirchhoff, nós vamos, para essa energia de deformação específica para o material elástico linear, avaliar
as componentes do segundo tensor de tensão de Piola-Kirchhoff em termos das componentes do tensor de deformação de Green-Lagrange, tá bom? Então, basicamente, ficamos aqui com 1 meio de CIJKL, que multiplica derivada parcial em relação a E de MN, de EIJ vezes E de KL, tá? Basicamente, 1 meio C de JKL podem ficar fora do operador diferencial, uma vez que são constantes, tá? São constantes. Basicamente, aqui, eu vou ficar com 1 meio de C e JKL vezes a derivada do primeiro termo, derivada de E de J em relação a EMN vezes E de KL mais E de J vezes a derivada de E de KL em relação a E de MN. Tá bom? Ficamos aqui, né, com o que resulta da derivada de um produto. Logo, 1 meio de C de JKL vezes essa derivada parcial, né, resulta no delta de Kloner com índices I, M, vezes o delta de Kloner com índices I, J e M, tá? Uma vez que quando E de J apresentar os mesmos índices que E de MN, nós temos como resultado 1, e quando qualquer desses índices forem distintos, nós vamos ter resultado nulo, tá? Vezes E de KL, mais IJ, delta de Kloner, índices K, M, delta de Kloner, índices LN, tá bom? Isso finalmente vai resultar em 1 meio de CIJKL, né? Desculpa, eu vou realizar agora a mudança de índices promovidas pelos delta de Kloner, né? Eu vou mudar o índice I para o índice M e o índice J para o índice N. Ficamos com KL vezes KL mais 1 meio de C e J. O índice K muda para M e o índice L para N, né? Quando multiplicado, né? Quando nós temos essa multiplicação por esses deltas de Kloner, vezes E de IJ, tá? Me permita continuar essa avaliação aqui em cima, tá? Continuando essa avaliação aqui em cima, eu vou realizar a mudança de índice mudo, tá bom? Eu vou realizar a mudança de índice mudo. Aqui seria... eu vou mudar o índice IJ para KL. Então, vou ficar com 1 meio de CMN KL KL mais 1 meio de C. Vou mudar o índice mudo I para K e o índice mudo J para L, MN, E de KL. E, finalmente, eu vou explorar o fato desse tensor de quarta ordem ser simétrico, né? Eu poder trocar os índices KL por MN, tá? Ao fazermos isso, eu vou ficar com 1 meio de CMN KL LKL mais 1 meio de CMN KL vezes LKL, tá? Que resulta basicamente em C de MN KL vezes E de KL, tá bom?
que é basicamente, né, a relação constitutiva para materiais elásticos lineares, tá? Definida por essa energia de deformação específica, tá bom? Então, S de Mn, a componente S de Mn, do segundo tensor de Piola-Kirchhoff pode ser avaliado usando o tensor de quarta ordem, multiplicando essas componentes aqui do tensor de deformação de Green-Lagrange. Tá certo? Então, voltando aqui para a nossa apresentação. As componentes desse tensor de quarta ordem, né, são obtidas, né, por meio de ensaios, né, o mais famoso deles, ensaio de tração, né, e elas se relacionam, né, com essas constantes aqui, ou parâmetros de engenharia, que seria o módulo de Young, coeficiente de Poisson e módulo de cisalhamento, tá? No caso do material isotrópico, elástico linear isotrópico, bastam duas dessas constantes, né, para definir a relação construtiva, né? A terceira delas, que seria o módulo de cisalhamento, depende de R e de μ, tá? Perfeito, professor. Continuando com propostas aqui para energia de deformação específica, nós temos esse comentário que essa energia de deformação seria válida para regime de grandes deslocamentos e pequenas deformações, tal como mencionei anteriormente. Ambos os tensores, tanto o segundo tensor de tensão Piola-Kirchhoff quanto o tensor de deformação de Lagrange, são invariantes para movimentos de corpo rígido, né? Logo, né, estando no regime de grandes deslocamentos, se houver pequenas deformações, S e E assumem valores pequenos, tá? O que seria, o que é bastante conveniente caso se empregue ou se assuma que o material apresenta um comportamento elástico linear, tá? Uhum. Nós temos aqui um modelo de Bratsko, que é um modelo, né, que apresenta uma importância aí para a literatura, tá? Que, como vocês podem ver aqui, ó, ele assume que o coeficiente de posição é 0,25, que implica que o módulo de cisalhamento, que aqui surge na relação construtiva, vai ser igual a E sobre 2,5, tá bom? Uma vez que μ é igual a 0,25, tá? É o único parâmetro do material que é utilizado nesse modelo, tá? E aqui surgem, ó, percebam, I2, I3, I3, né? Não surge I1. Perceba que, para a ausência de deformação, I2 é igual a 3 e I3 é igual a 1. Então, nesse caso, que 2 é igual a 3, na ausência de deformação e 3 é igual a 1, eu vou ficar com 3, mais 2 vezes raiz quadrada de 1, que é 1, 3 mais 2, 5, menos 5, 0. Tá? Então, na ausência de deformação, como era de se esperar, essa proposta aqui para energia de deformação, né, do modelo de Bratsko, resulta 0. Tranquilo? Perfeito, ok. O modelo de Bratsko para materiais compressíveis é uma versão simplificada da expressão sugerida por Bratsko em 1962, tá? E ela apresenta uma aplicação bastante específica, né? Ela pode ser utilizada para modelar borrachas de espuma de poliuretano altamente compressíveis, tá? Então, se você quiser modelar uma borracha de espuma de poliuretano altamente compressível, você usa esse modelo daqui. Mas, enfim, ele é explorado também do ponto de vista teórico, né? Porque ele apresenta determinado comportamento, eu defino determinado comportamento do nosso material, e ele pode ser explorado em deduções analíticas, como vai ser o caso do último projeto da disciplina, onde eu sugiro adotar o modelo de Bratsko para o material do balão esférico, tá? Uhum, perfeito.
Uma segunda sugestão aqui seria o material compressível de Muni-Rivland. Material compressível seria aquele que pode, né, sofrer mudança de volume, tá? Ok? Ok, professor. Perfeito. No caso de Muni-Rivland, eu tenho aqui, ó, uma, duas, três constantes, né? Esse é onde a relação entre o J, que é o determinante do tensor gradiente de deformação, e o I3 é dado por essa expressão que já havíamos apresentado anteriormente. Nesse material, né, com o intuito de termos uma consistência com elasticidade linear no regime de pequenas deformações, ou seja, se é uma energia de deformação que apresenta uma consistência, né, na modelagem do material, quando os valores de deformações e de deslocamento são muito pequenos, necessariamente as constantes C1, C2 e C3 se relacionam com as constantes de engenharia ou parâmetros de engenharia dessa forma, onde C1 mais C2 é igual ao módulo de cesariamento sobre 2 e C3 é igual ao módulo de elasticidade volumétrico sobre 2, tá? Perfeito, professor. Essa relação entre essas constantes e as constantes de engenharia, ela vai ser explorada na quarta lista de exercícios, tá? Tranquilo. Pedido aí para que vocês deduzam essa relação, né, onde basicamente você vai fazer, né, para determinados estádios de deformação, você vai fazer uma análise limite, né? De tal forma que as deformações tendam a zero e, no caso delas tenderem a zero, necessariamente, né, vai haver essas relações precisam ser satisfeitas, né, entre essas constantes que surgem no modelo de Muni-Rivland, a material compressivo de Muni-Rivland, e as constantes de engenharia, tá bom? O material de Muni-Rivland original era incompressível, ou seja, o coeficiente de Poisson é igual a 0,5. Esta energia de deformação aqui proposta, né, onde surge a presença desse terceiro termo aqui, né, e desses termos aqui no denominador, né, o Muni-Rivland original só tem I1 menos I3 e I2 menos I3, tá? Essa proposta modificada foi sugerida por Sussman e Barth em 1987, de tal forma a poder ser aplicada a materiais que apresentam compressibilidade, ou seja, podem mudar de volume, tá bom? Perfeito, ok. Perceba que, na ausência de deformação, o I3 é igual a 1. Logo, J é igual a 1, ou seja, nós temos aqui 1 menos 1, 0, tá? Tranquilo. Na ausência de deformação, I1 e I2 são iguais a 3, enquanto que I3 é igual a 1. Então, vou ficar basicamente com 3 menos 3, 3 menos 3, que resulta em 0. Novamente, né? Como era de se esperar, né, a energia de deformação assume um valor nulo na ausência de deformação. Tá bom? Bem. Beleza, gente. A compressibilidade e o coeficiente de Poisson podem ser modificados, assumindo-se diferentes valores para o modo de elasticidade volumétrica. Isso significa o quê? Se você pretende modelar um material incompressível ou quase incompressível, basta você assumir para mim, né, valores bem próximos de meio, 0,45, 0,46, 0,48, tá bom? E a partir daí calcular K, né, que se relaciona com C3 dessa forma. Com isso, você pode usar essa proposta aqui do Sussman e Barth para modelar materiais quase incompressíveis, tá bom? Onde a compressibilidade vai ser definida pelo valor de Ni, né? Quanto mais próximo de 0,5, mais incompressível vai ser o material, né? Maior vai ser o valor do módulo de elasticidade volumétrico, né? Porque aqui no denominador eu vou ficar com valores bastante próximos de zero, tá bom? Tá bem, professor. O material compressivo de Muni-Rivland é particularmente popular na modelagem de materiais macios, por conta do controle dessa compressibilidade, tá?
bastante fazer o valor de Ni próximo de meio, tá bom? O material compressível de Nil-Ruquinha seria um caso particular quando fazemos C2 igual a zero, tá? Na verdade, o modelo clássico de Munir-Rivera é C1 e 1 menos 3, mais C2 e 2 menos 3. E do Nil-Ruquinha seria apenas C1 e 1 menos 3, tá? Perfeito. C2 é zero. Para o Nil-Ruquinha compressível, né, seria o Nil-Ruquinha modificado, eu tenho a presença ainda desse terceiro termo, né, na verdade C2 é zero, vou ficar com C1, apenas dois termos na minha expressão para energia de deformação específica, tá? E a presença desse denominador aqui, dividindo em 1, tá bom? Perfeito. Enfim, era isso que eu tinha para apresentar na aula de hoje. E o que eu tinha para apresentar na disciplina, tá bom? Basicamente, essa parte dedicada a relações construtivas para materiais hiperelásticos isotrópicos, ela nos permitiu, né, inicialmente, por meio da equação de balanço energético, né, e da definição de potência instantânea para meios contínuos, encontrar, né, as relações construtivas, né, que estabelecem, né, ou nos informam quem são os tensores de deformação e de tensão energeticamente conjugados. Tá? Depois disso, fizemos uma revisão de leis de transformação para tensores de segunda ordem e o problema de valor principal, que foi, assim como as relações construtivas obtidas anteriormente, exploradas nessa última parte aqui, dedicada a relações constitutivas, que nos permitiu obter, né, essas expressões, né, para materiais hiperelásticos isotrópicos, tá? Existem várias propostas na literatura para energia de deformação específica ou modelos para materiais isotrópicos hiperelásticos, tá? Eu me detive aqui apenas a 4 deles, né? Que é o material elástico linear, o modelo, né, para materiais compressíveis de Munir-Rivera, para materiais compressíveis, né, de Nil-Ruquinha e o modelo de Bratskov. Tá bom? Perfeito, professor. Perfeito. Beleza, gente. Só para confirmar, não teve nada sobre anisotrópico, né? Apesar de que você tinha comentado, tinha grifado ali, mas não teve nenhuma formulação a respeito, né? Não, eu não propus aqui e não proponho no projeto e na lista de exercícios, né, energias de deformação específicas para materiais anisotrópicos, apenas para materiais hiperelásticos isotrópicos. Tá bom, Aleph? Perfeito. Embora que para chegar até aqui nós apresentamos relações mais gerais, né, entre os tensores, suas medidas de tensão e as medidas de deformação, que podem ser exploradas para materiais anisotrópicos, tá? Tudo certo. Na verdade, o que nós fizemos aqui foi particularizar, né? Quando nós assumimos a isotropia, ao invés de termos a energia de deformação específica dependendo de F em termos, né, ou por meio de C, eu passo a ter energia de deformação específica dependendo de F em termos dos invariantes de C. Tá? No caso de assumirmos uma simetria do material ou uma isotropia no seu comportamento. Tá bom? Ok. Beleza, gente? Então, fica aguardando aí a lista de exercício e o projeto, tá? Tá bem, professor. Tá bom. Ok. Qualquer dúvida, entra em contato aí por e-mail, pelo WhatsApp, tá? Fiquem à vontade. Tá ok, professor. Obrigado. O nosso prazo então permanece para dia 14, não é isso? Dia 14 de outubro. Sim, dia 14, que seria daqui a 15 dias, tá? Porque aí eu tenho 2 dias aí para fechar a nota de vocês, né? Ok, professor. Tá ótimo. Beleza? Perfeito. Perfeito. Até mais, gente. Até mais, professor. Tchau, tchau. Até. Tchau. Tchau.